Oi, meu nome é Alex e este é o segundo vídeo da série Por que eu abandonei o mormonismo. No primeiro vídeo, eu expliquei um pouco sobre a minha história na igreja e os motivos que me levaram a abandonar a fé no mormonismo. O vídeo de hoje e os seguintes são a continuação dessa história. Neste vídeo, eu vou abordar pelo menos as partes mais importantes no que se refere ao fundador do mormonismo, Joseph Smith Jr. Isso mesmo, Joseph Smith Jr., e não Jesus Cristo como a igreja tenta nos induzir a acreditar. Este homem, Joseph Smith Jr., foi o fundador do mormonismo. Esta igreja que temos hoje não é exatamente a mesma que Joseph fundou. Depois que ele foi morto, a igreja dividiu-se em várias ramificações, e uma delas é essa que segue Brigham Young como seu líder. As principais ramificações da fé mórmon mantiveram a crença na origem em Joseph e no livro de Mórmon. A história de Joseph Smith e da origem da igreja, como contada pela própria igreja mórmon, é uma história montada e editada para fazer sentido e levar as pessoas a serem tocadas e sensibilizadas. É por isso que muitas vezes, quando estamos lá, achamos que tudo faz sentido e se encaixa bem direitinho, porque a história como a igreja conta foi montada com esta intenção de nos enganar. Os elementos incluem um suposto homem justo, a procura da verdade, oração, visão de Deus, Jesus e anjos, escrituras, revelações, etc. Do jeito que a igreja conta a história, faria até um certo sentido, e numa apelação à fé, daria até para crer na história. Mas quando olhamos mais de perto e com as informações completas da história, e não a versão contada e editada pela igreja, rapidamente notamos os fortes indícios de erros e fraudes. Uma questão que eu sempre tive comigo, e notei que tantas outras pessoas têm, é que eu e todos os que acreditam na igreja o fazem por terem sido enganados. A igreja omite todos os erros e falhas doutrinárias, e uma vez que tira tudo de errado que os profetas mormons fizeram e ensinaram, daí resta o quê? Somente a parte boa. Ou seja, tiraram tudo de ruim, claro que vai sobrar o quê? Aquilo que pode ser considerado bom. Resumindo, o que a igreja tem de bom é o que toda igreja tem. Não matar, não roubar, amar a Deus, amar ao próximo, fortalecer a família. Estes ensinamentos não são de propriedade da igreja, e sim comum do cristianismo. Tirando a parte boa, comum de toda igreja, o que sobra? São as mentiras. Que mentiras são essas? Joseph Smith ter sido um profeta chamado por Deus, o livro de Mórmon ter sido traduzido de placas de ouro, batismo pelos mortos, etc. Então, quem foi Joseph Smith? O elder Neil L. Anderson, do Coro dos 12 Apóstolos, deu um discurso na Conferência Geral em 2014 e ele falou o seguinte: Jesus Cristo escolheu um homem santo, um homem justo, para conduzir a restauração da plenitude de seu evangelho. Ele escolheu Joseph Smith. Vejamos o quanto santo e justo ele era. Como é de costume, a igreja não conta tudo a respeito dele. As palestras missionárias, escola dominical, sacerdócio, sociedade de socorro, primária e sacramental. Ela apenas conta o que a convém, omitindo fatos importantes, significativos e cruciais. Fatos estes que afetariam gravemente a imagem que teríamos dele, fatos que comprometem, que desmentiriam a visão que se tem dele como um profeta chamado por Deus. Sempre que os fatos foram trazidos ao conhecimento público, primeiro a igreja negou, depois, como não dava para continuar negando, ou mudou a sua versão original, ou tentou justificar os atos dele com alegações falsas, como atribuir as ordens de Deus ou de anjos. Antes mesmo de fundar a igreja Mórmon, em 6 de abril de 1830, Joseph Smith já tinha sido processado na justiça por fraude, em 1825. Quando Joseph Smith Jr. foi contratado pelo fazendeiro Josiah Stowell, que estava convencido que havia tesouros em suas terras. Como ele ouvira sobre a capacidade do jovem Smith em encontrar objetos perdidos, ele o contratou. Nessa época, Joseph tinha 19 anos. O local da busca foi em Susquehanna Valley, em Nova York. Vários homens apareceram para auxiliar na busca ao tesouro, esperando compartilhar do achado.
O trabalho progredia lentamente. Nos primeiros dias, os escavadores trabalharam com vontade. Mas conforme eles cavavam e não encontravam nada, começaram a desanimar. Quando Joseph disse a eles que o tesouro começou a afundar por causa dos encantamentos, eles suspeitaram que ele fosse um charlatão e perceberam que ele os tinha enganado. Em março de 1826, Peter Bridgman, um vizinho de Stowell, fez uma queixa oficial contra Joseph, que foi preso por ser um impostor e por perturbar a paz do local. Em 20 de março, aos 20 anos, Joseph foi julgado em Shenango County Courts, no caso Pessoas do Estado de Nova York contra Joseph Smith. Um detalhe, caso você não saiba, Joseph era um caçador de tesouros de sua época. Antes mesmo de fundar a Igreja Mormon, ele tinha uma pedra que ele dizia, através dela, encontrar tesouros escondidos. E antes que você diga que isto é mentira, ou intriga religiosa, a própria igreja hoje em dia já admitiu que isto é verdade, inclusive no seu site oficial. Lá diz que a Pedra do Vidente, a mesma com a qual Joseph supostamente teria traduzido o livro de Mormon, era a mesma que ele usava para adivinhar onde tinha tesouros escondidos. O pai de Emma era contra o casamento dela com Joseph, pois ele sabia que da má fama de Joseph. E o que Joseph Smith fez? Convenceu Emma a fugir com ele para poderem casar. O santo Joseph casou fugido. Depois de casado, agora já com a igreja fundada, o santo Joseph continuou a mentir e enganar as pessoas. Uma das fraudes e mentiras de Joseph Smith, já provadas e por fim admitidas pela própria igreja, é a do livro de Abraão. A história original da igreja sobre o livro era que papiros antigos foram encontrados em catacumbas egípcias e adquiridos pela igreja, porque Joseph alegava ser o livro de Abraão, escrito do próprio punho de Abraão. Logo no início do livro de Abraão está escrito, abre aspas, traduzido do papiro por Joseph Smith, tradução de alguns registros antigos das catacumbas do Egito, chamados Livro de Abraão, escritos do próprio punho em papiro. Fecha aspas. Por vários anos, essa mentira foi mantida pela igreja, até que os papiros originais foram encontrados e traduzidos por egiptólogos de nossa época. Isso seria a grande oportunidade de provar que Joseph era mesmo um profeta, tradutor de Deus e etc. Mas o que aconteceu? A verdade veio à tona. Nada do que Joseph disse ser os papiros eram de fato. Não era o livro de Abraão, e nada do que ele alegou traduzir estava ou continha nos papiros. Apesar das alegações de Joseph Smith, de que esse registro havia sido escrito por Abraão, de próprio punho em papiro, estudiosos descobriram os papiros originais que Joseph traduziu e os dataram no primeiro século depois de Cristo, quase 2000 anos após a época de Abraão. Ou seja, os papiros que Joseph dizia ser o livro de Abraão, escritos do próprio punho de Abraão, sequer eram da época em que Abraão teria vivido. Egiptólogos descobriram que os papiros não eram nada mais do que um texto funerário egípcio feito para um homem chamado Or, que viveu no primeiro século depois de Cristo. Em outras palavras, era um texto comum que os egípcios enterravam junto com os mortos. Não tem absolutamente nada a ver com Abraão, nem nada do que Joseph alegou na sua tradução do livro de Abraão. Egiptologistas disseram que a tradução que Joseph Smith fez não tem absolutamente nada a ver com o que realmente está escrito nos papiros e nos facsímiles. Nada do que Joseph Smith disse sobre eles está correto. No facsímile 1, os nomes estão errados. Abraão nem aparece na cena, os nomes dos deuses nunca fizeram parte das crenças egípcias, nem de nenhuma outra mitologia ou crença. No facsímile 2 do livro de Abraão, Joseph traduziu 11 figuras e nenhum dos nomes estão corretos. E os deuses nem existem na religião egípcia, nem em nenhuma outra mitologia. Joseph errou em todos os deuses dessa figura. No facsímile 3, Joseph disse que o deus egípcio Osíris era Abraão. Disse que a deusa egípcia Ísis era o faraó. Disse que a deusa egípcia Maat era um príncipe de faraó. Disse que o deus egípcio Anubis era um escravo.
olha, como foi rebaixado, né? Disse que o morto O, a quem pertencia o documento fúnebre, era um servo de Faraó, e Joseph confundiu uma mulher com um homem, 2 vezes. Então, essas são algumas declarações de egiptólogos e estudiosos sobre Joseph Smith e o livro de Abraão. Estes 3 facsímiles de documentos egípcios na Pérola de Grande Valor mostram os objetos mais comuns na religião mortuária do Egito. A interpretação deles, feita por Joseph Smith, como parte de uma revelação através de Abraão, portanto, demonstra claramente que ele desconhecia totalmente o significado destes documentos e ignorava absolutamente os fatos mais simples sobre a escrita e civilização egípcia. Dr. James H. Brister, Universidade de Chicago. Pode ser dito com segurança que nenhuma única palavra está correta nessas explicações. Dr. W. M. Flinders Petrie, London, Universidade de Londres. É difícil levar a sério a fraude imprudente de Joseph Smith. Smith transformou a deusa Isis, no facsímile 3, em um rei, e Osíris em Abraão. Dr. A. H. Sayce, professor de egiptologia de Oxford. Depois que foi provado a fraude do livro de Abraão, primeiro a igreja mentiu dizendo que os papiros encontrados e traduzidos não eram os mesmos que Joseph teria traduzido. Porém, depois que foi provado que eram exatamente os mesmos, aí a igreja mudou a versão com outra mentira, que Joseph Smith não teria traduzido realmente os papiros, mas que os papiros teriam servido para ele pensar no assunto e daí receber o livro por revelação. Com isso, nós podemos notar que a igreja mente, engana e dá desculpas esfarrapadas. Também vemos que a igreja mente desde o começo, que ela faz isso com frequência. E também que mentir é uma coisa comum na igreja. Ou seja, a igreja mudou a história 2 vezes para tentar sustentar a mentira. Mentir parece ser algo bem normal para a igreja, que se diz verdadeira, e que diz que Satanás é o pai da mentira. O santo Joseph Smith extrapolou todas as leis do bom senso moral quando começou a colecionar esposas. Joseph Smith é mostrado para nós como marido de Emma e nada nos é dito sobre a poligamia, a não ser obedecendo ao suposto mandamento de Deus que Joseph a teria praticado. Mas olhando com calma e de posse de todas as informações relacionadas, observamos o quão errado foi tal prática. Hoje sabe-se que Joseph teve pelo menos 40 esposas. Uma das esposas era uma moça de apenas 14 anos. O detalhe é que o santo Joseph tinha 37 anos quando se casou com ela, ou seja, a moça era 24 anos mais nova do que ele. Joseph se casou com mãe e filha, com as irmãs Lawrence e as irmãs Patridge, e também com Fanny Auger e Lucy Walker. Detalhe, todas viviam na casa dele como filhas adotivas. Das 40 esposas que o santo Joseph Smith teve, 11 eram casadas. Como ele convencia as mulheres? Para algumas, o santo Joseph fazia ameaças. Dizia que seria morto por um anjo com uma espada se elas não se casassem com ele. Para outros, o santo Joseph fazia ameaças de perda de salvação se a moça não concordasse em casar-se com o santo Joseph Smith. O santo Joseph casou-se com a esposa do apóstolo Orson Wise, enquanto ele estava em missão. O apóstolo Orson Wise, que foi enviado em uma missão para dedicar Israel, quando o santo Joseph casou-se em segredo com sua esposa. O santo Joseph excomungou da igreja membros e líderes que denunciaram sua poligamia. Mandou destruir um jornal, negou que tinha várias esposas, junto com outras 30 testemunhas, assinou um documento em cartório negando a prática da poligamia, que é falso testemunho, e essas pessoas testemunharam, eram líderes da igreja. Hoje, com o reconhecimento da igreja que era verdade, o que dizer dos que foram chamados de mentirosos e caluniadores pelo santo Joseph? Quem era o mentiroso? No mesmo discurso que eu citei no início, do elder Neil L. Anderson, onde ele mente na conferência de 2014, dizendo que Joseph Smith foi um homem santo e justo, o elder Neil L. Anderson também usa de artimanha para enganar os membros de forma descarada, revelando seu mau caráter e falta de compromisso com a verdade. Ele diz que Joseph foi perseguido,
assim como perseguiram Jesus. Ele tem a cara de pau de comparar Jesus Cristo com Joseph Smith. Agora eu pergunto a vocês, ou ao Elder Anderson, ou a qualquer líder da igreja, para comparar Jesus com Joseph Smith, me mostrem onde está escrito que Jesus teve 40 esposas. Que Jesus casou com 11 mulheres que já eram casadas. Que Jesus mandou um dos apóstolos dele em missão e casou escondido com a esposa desse apóstolo. Jesus sim foi perseguido e morto por ensinar o Evangelho. Joseph Smith não sofreu nenhuma perseguição por pregar o Evangelho. Joseph Smith foi condenado, foi preso, perseguido e morto por cometer vários crimes. Teve crimes pelos quais não deu nem tempo dele ser julgado, porque foi morto antes disso. Então não comparem Jesus Cristo com Joseph Smith, porque isso é ridículo. Então, gente, nós vimos no vídeo de hoje que Joseph Smith não foi um homem santo, como a igreja ensina e como a igreja prega que ele foi. Vimos que Joseph Smith cometeu crimes, fraudes, mentiu, enganou e usou a posição que ele tinha como de profeta para aquelas pessoas, para se aproveitar, para obter vantagem. E também vimos que é normal para a igreja mentir. Para uma igreja que se diz verdadeira, ela mente muito, ela omite informações. Eu mesmo, estudando no site oficial da igreja e comparando com informações, com as informações originais, eu encontrei várias mentiras, várias omissões. E eu ainda acho interessante que no Guia de Estudo das Escrituras diz lá que sobre omissão, que omissão é um tipo de mentira. E a igreja ensina que Satanás é o pai da mentira. Ou seja, uma igreja que omite, que mente, que não é transparente, é uma igreja de Deus?